Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje analisamos as comemorações do Dia de Portugal. Também António Costa já pensa nas legislativas de 2026. É a questão que vamos então analisar. Falamos do plano de renovação ferroviário da linha do Norte. Ainda no Porto, a autarquia assegura que despejos só com ordem do Tribunal. E na política internacional, analisamos a cimeira Trump e Kim Jong-un. São então estes os temas que temos hoje para análise no Espaço Opinião e comigo em estúdio tenho Manuel António Ribeiro. Manuel António Ribeiro, obrigada desde já pela sua presença. Começamos então por analisar aquilo que foram os discursos mais marcantes do dia 10 de junho. Olá Helena, olá telespectadores. 10 de junho, mais uma grande data que se comemora o Dia de Portugal. E mais uma grande iniciativa que já vem sendo hábito pelo nosso Presidente da República em estender o Dia de Portugal não só ao nosso país, mas também às comunidades portuguesas oriundas que estão... E é dessa forma que podemos salientar estas comemorações este ano, do 10 de junho? Isto, na minha opinião, é claramente dizer que Portugal está espalhado por todo o mundo e que as comunidades portuguesas em vários países conseguem fazer um trabalho e têm feito um trabalho de realce e de destaque nesses próprios países. E que são também importantíssimas. E que temos que olhar para elas e dar-lhes também o seu valor. Porque são autênticos embaixadores de Portugal, que é isso que importa. Aliás, nós somos uma comunidade que em qualquer país é uma comunidade ordeira, correta, integradora, trabalhadora, competente, em que não acontece isso em outras comunidades. E com isto dizer que, eu até diria mais, se todas as comunidades de todos os países fossem como a portuguesa, eu dizia que hoje na Europa não estamos a viver o flagelo dos refugiados, porque era fácil a sua integração em qualquer país, o que não acontece com outras comunidades. Mas isto, e voltando aqui ao tema do 10 de junho, eu acho que os principais destaques, um que eu acho que é do Presidente da República e o outro do Primeiro-Ministro que se conjugam. Digamos, a imagem que é dada, primeiro, como uma mensagem de que Portugal é um país de consensos, Portugal é um país onde prefere fazer parte da solução, não do problema, e é um país, mas também é um país, e tem que ser um país em que, apesar de ser um país de boas relações a nível mundial, mas também é importante dizer, e o Primeiro-Ministro, acho que acabou de passar essa mensagem, bem como o Presidente da República, foi dizer que nós temos que lutar pelos nossos interesses, mas de uma forma ordeira e de uma forma, digamos, contínua. Isto quase que dizer que o corte que a União Europeia fez a Portugal tem que ser renegociado. Pronto. Ou seja, a mensagem é clara, por um lado, que as comunidades portuguesas são um papel fundamental nos próprios países e é uma bandeira de promoção do nosso país, e por outro lado, dizer que as ilhas, e neste caso os Açores, que foi premiada com a iniciativa, dizer que é uma comunidade tão importante como outra qualquer a nível do território continental. E de facto foi importante também estas comemorações terem, digamos assim, saído das principais metrópoles e das principais cidades do continente, irem até às ilhas e depois também aqui até Boston. E eu diria que o país é composto pelas mais variadas geografias. E essas as mais variadas geografias, os políticos, os grandes decisores, também têm que ter o papel de levar e tornar um bocadinho mais fácil a promoção desses mesmos espaços. E nada melhor do que até nestas iniciativas, sim senhor, levar toda a estrutura, digamos, que suporta um país, nomeadamente até em questão da defesa. Eu diria que a quantidade de pessoas que nos Açores tiveram acesso àquelas demonstrações, se calhar alguns já têm uma vida longínqua, nunca tiveram a oportunidade de ver digamos, todo aquele potencial que nós temos em termos de defesa. Ora, isto é uma forma de também dizer aos cidadãos
porque também são portugueses, fazem parte do território continental português, e é uma forma também de promoção e dizer que Portugal não é só Porto, nem Lisboa, nem Gaia, nem Coimbra, nem Algarve, também é as ilhas, e aí reforçar. Manuel António Ribeiro, foi também importante reforçar a presença dos Açores nos Estados Unidos, uma vez que também em Boston, para além de existir uma grande comunidade, ser a maior comunidade portuguesa, existe também uma grande concentração de açorianos. Existe uma concentração de açorianos, que são portugueses, e também com isto dá uma mensagem aos Estados Unidos, e aí Trump não sei se também teve a oportunidade, ou terá a oportunidade de ler tudo o que após a iniciativa de Portugal em Boston teve a oportunidade de ler, é que a comunidade portuguesa, que a Helena diz muito bem, que é muito bem, é um número considerável de portugueses que lá vivem, e até já têm lá mais de uma geração já lá a viver. O impacto que aquela comunidade tem já naquela região dos Estados Unidos é notável. E uma das razões pelo qual aquela comunidade tem aquela inovação, tem aquele crescimento, uma grande parte é fruto dos portugueses, que lá trabalham, que lá estudam, que lá vivem. Ora, e é importante dizer a todos os grandes líderes que há comunidades que o facto de haver comunidades que vão procurar melhores condições de trabalho ou outros projetos de vida devem ser recebidas como qualquer outro cidadão, porque todos nós fazemos falta no mundo, E estas comunidades, que no caso de Portuguesa, têm dado exemplos notáveis, querem nos Estados Unidos, como também em França, ainda há bem pouco tempo, até inclusive uma comunidade elegeu um autarca cidadão português. Por isso é importante que as comunidades possam ser promovidas, e a Presidente da República e o Primeiro-Ministro tiveram como viu os discursos de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, para terminarmos também este tema. São discursos de levar o nome de Portugal a todos os cantos. A língua portuguesa, como sabe, é uma das línguas mais faladas no mundo, e ela é mais falada no mundo não é só porque é mais falada porque, efetivamente, ela está espalhada pelo mundo por pessoas que, oriundas de Portugal, foram trabalhar para outros países e no facto de trabalharem, constituíram família, e daí os próprios filhos, eles já estão integrados na comunidade de uma forma natural. Ora, isto é um património que Portugal tem, que poucos países no mundo têm e se gabam de ter. E acho que esta é a maior bandeira que o Presidente da República poderia levar e hastear às comunidades portuguesas, não esquecendo também o futebol. Exatamente, ou seja, o futebol, este fim de semana a canoagem e o golfe, ou seja, todos nós temos que contribuir com a promoção do nosso país, e acho que as comunidades têm-nos representado em termos de trabalho, em termos de postura, em termos de dedicação, de uma forma sublime, uma forma ímpar. E Marcelo também não deixou esquecer. Essas pessoas. E ao fazer festejar o dia de Portugal, junto também, não é só, também junto das comunidades, acho que é um contributo de dizer assim, vocês também são portugueses e nós também estamos cá, e agradecemos o empenho e o contributo que dão enquanto embaixadores de Portugal. Muito bem. Manuel António Ribeiro, pegando aqui também um bocadinho naquilo que foram as comemorações e aquilo a que assistimos durante este fim de semana, falamos agora de António Costa, é o nosso próximo tema, falamos daquilo que será, digamos assim, a atuação de António Costa, diremos que já pensa nas legislativas de 2026, isto segundo também aqui alguns críticos que dizem que de facto tudo tem sido pensado para as legislativas de 2026. Será assim, Manuel António Ribeiro? Como é que poderemos analisar isto? Eu acho que a primeira análise é que, primeiro, todos os comentadores podem dizer o que acharem que devem dizer, e todos nós somos livres de dizer o que nós achamos mais oportuno.
Eu acho que neste caso estamos a falar de um comentador que lançou a público agora este pensamento, ou esta ideia, articulando quase como uma estratégia a longo prazo. E a minha opinião pessoal, na política, nós não conseguimos fazer uma projeção a esta distância. Nós ainda nem aconteceram as legislativas, já se está a pensar nas presidenciais. O que se disser hoje, na política, o que se disser hoje, amanhã, entre aspas, nada bate certo. Pronto, esta é a primeira análise que eu faço. De seguida, é natural, não quero dizer que este pensamento, em próximo de 2026, as coisas até não venham a ocorrer-se. Mas é futurismo demasiado. Agora, é importante também dizer o seguinte: António Costa, neste momento, e aí acho que está a ser inteligente, é dizer que o Orçamento de Estado, e o próprio Presidente da República já vem dizendo, nós somos um país de consensos, já demos provas de que os consensos resultam e é preciso pô-los em prática. Mas também, convenhamos, estar a esta distância do Orçamento de Estado, estar a ver quem vai votar contra, quem vai votar a favor, de coisas, de áreas que ainda nem sequer foram discutidas, de investimentos que ainda não foram planeados. Manuel António Ribeiro, a tensão política entre o Governo e os partidos à esquerda que suportam o Governo no Parlamento tenderá a agravar-se? Poderemos pensar desta forma? Ou analisar a questão desta forma? Helena, eu diria que, na minha opinião, não há tensão nenhuma. É a minha opinião. Aliás, o que há um papel que o Bloco de Esquerda faz e o PCP, que tem que o fazer, porque senão o eleitorado perde eleitoral, quer dizer assim, então, mas aqueles senhores estão lá só para dizer à mãe, entre aspas, é que as pessoas vão dizer, sim, não, são fantoches. Não, eles têm que publicamente contestar algo que... Mas quando alguns militantes do PS pediram a maioria absoluta a António Costa, daqui de alguma forma significa que, de facto, os partidos à esquerda não estariam nas contas destes militantes do PS. Todos os militantes, e quando nós estamos a falar num congresso, pede-se sempre mais, pede sempre o topo. Porque o topo, depois a negociação vem daí para baixo. Ora, é natural que se a fasquia leva-se ao máximo e depois o que não se atinge. Ok, não se atingiu, mas atingiu-se o segundo patamar. E o segundo patamar não é maioria, mas porque o acordo está praticamente garantido, porque todos nós sabemos que a única dúvida é esta: o António Costa ganha com a maioria ou não? Se ganhar com a maioria, as coisas estão tratadas e eu sou um defensor de que todos os partidos vão ter a oportunidade de ser parceiros nas mais variadas áreas. Não ganha com a maioria, vai ter que fazer novos acordos com alguém. E eu acho que os acordos vão ser novamente está completamente de parte um Bloco Central. Eu acho que está a ideia de um Bloco Central que muito se tem falado isto também. Porquê? Mas por causa da oposição a Rui Rio dentro do partido. Porque o próprio partido tenho dúvidas que o Rui Rio depois chega até ao fim do mandato. Isto é o primeiro cenário. O outro cenário é que, repare, se António Costa não conseguir a maioria absoluta, para ele fazer os acordos já é... não diria que é normal, mas já foi conseguido, é fácil de o conseguir. E depois e se continuar a ter este percurso, tem o Presidente da República que tem apoiado a estabilidade. E como nós vivemos ainda numa recuperação, porque nós já não ultrapassamos a crise, nós vivemos numa recuperação. Como estamos numa recuperação, provavelmente António Costa vai pegar todos nestes fatores e vai continuar a geri-los de uma forma. Se der maioria, tem a maioria; se não der maioria, vai tentar acordos, e estou convencido que será à esquerda. A única diferença do anterior para este, e deixo aqui uma visão, é que tenho dúvidas que voltará a fazer um acordo sem que Bloco de Esquerda ou PCP façam parte do governo. Esta é a minha única dúvida. Que deixo, que acho que tanto um como o outro vão ter que subir um degrau. Ou seja, o anterior fizeram um apoio parlamentar, haver um acordo, haverá como uma posição, provavelmente, no governo. Muito bem. Manuel António Ribeiro, falamos agora então do nosso próximo tema. Falamos de dois temas locais, mas para já falamos do plano de renovação ferroviário da linha do Norte, e hoje de facto foi dado esse passo aqui precisamente bem ao nosso lado, em Vila Nova de Gaia. É importante, Manuel António Ribeiro, a modernização da linha ferroviária? Helena, é muito importante. Aliás, nós já temos dito aqui no espaço
no espaço de opinião que, de facto, é urgente que se faça uma renovação da ferrovia, porque se nós queremos que o transporte, um dos transportes menos poluentes do mundo, para não dizer o menos poluente do mundo, tem de ter uma outra aplicação. E só pode ser se eventualmente houver investimento nele. Mas o investimento nele não pode ser só, não é só substituir carris, não é só substituir as linhas, não é só substituir, é preciso tornar o transporte mais célere, mais eficiente e mais adequado às necessidades das pessoas. Nós estamos a falar aqui num eixo crucial, que é a linha norte, em que liga, nós somos ligados ferroviariamente com o norte de Espanha, que é um parceiro crucial no desenvolvimento económico deste território, a norte. Fomentar também aqui o transporte de mercadorias. E fomentar o transporte, ou seja, porque nós temos muito transporte feito hoje por veículos pesados, ora que a poluição é muito superior à da ferrovia, e temos muitas das vezes atrasos em que a ferrovia pode perfeitamente fazer percurso com custos mais económicos e mais fiáveis, com mais abundância. Agora a questão aqui é como é que nós conseguimos consolidar o transporte de passageiros com o transporte de mercadorias. Eu, na minha opinião, vejo aqui com alguma facilidade, que é rentabilizar o período noturno, onde o transporte de passageiros é menor, e ao mesmo tempo aumentar e dinamizar o transporte de mercadorias. Agora, é preciso garantir que as condições da linha estejam preparadas para tal. Por isso eu acho que este investimento que hoje o Ministro teve a oportunidade de em Gaia apresentar é crucial, porque vamos ter aqui... Quais foram os principais pontos dessa apresentação, Manuel António Ribeiro? O melhoramento da linha entre Gaia e Ovar, que é crucial que ela ocorra, porque são milhares de pessoas que se movimentam do Porto, Gaia, até Gondomar, que ficam em todas as estações até lá. Depois é preciso fazer melhorar a ligação entre Espinho e Aveiro, que também é outro percurso. Tudo isto só é possível com investimento. E este investimento é crucial que se faça. O grande desafio aqui é que se faça que a linha do Norte seja uma linha eficiente, seja uma linha rápida, melhor e a eficiência é melhor nas respostas, mas fundamentalmente que seja coerente, ou seja, que esteja aplicada para as necessidades. E quais as necessidades? Por um lado, são os cidadãos que todos os dias de manhã se deslocam para os seus locais de trabalho e ao final do dia regressam a casa, e em simultâneo as mercadorias. Ou seja, o transporte de mercadorias tem de se tornar mais fiável e mais célere, pondo em questão de que nos dias de hoje, na era da globalização, o prazo de entrega, o prazo de resposta, tudo isto conta, e a ferrovia tem um papel fundamental. E aqui também uma ligação com os portos nacionais, uma articulação maior com os portos nacionais? E isso aí, essa visão que a Helena agora apresentou, é uma visão já, digamos, estratégica e expansionista, que é tudo o que nós produzimos no país, temos a capacidade de exportar, e só é possível exportar desde que os canais de comunicação sejam canais eficientes. A linha férrea tem que estar diretamente ligada, e quando diretamente ligada sai da linha ferroviária e entra nos portos. Não é sai da linha ferroviária, carrega para o transporte de passageiro pesado e depois de passageiro descarrega. Ou seja, é haver aqui uma ligação. E é um grande desafio, o Ministro aí ao assumir este compromisso, acho que para já neste troço vai ser melhorado, e estou convencido que com estas melhorias será beneficiado quer o cidadão passageiro, quer o cidadão empresário. Muito bem. Manuel António Ribeiro, passamos agora então para o nosso próximo tema. Falamos de habitação, e a autarquia do Porto garante que despejos só com ordem do Tribunal refere-se concretamente aos bairros sociais.
Repare, nós temos falado aqui sobre este fenómeno que nós temos, que por um lado... Fenómeno do turismo. Diretamente relacionado aqui também com, com o imobiliário e a especulação imobiliária. Havia um ex-governante que dizia que o turismo são os ovos de ouro da galinha. Só que estas coisas é preciso ver os prós e os contras. Temos um projeto a longo prazo para o turismo. Essa é a questão. Mas esse projeto a longo prazo não funciona se as pessoas que sempre lá viveram continuarem lá a viver. Ponto final. Ou seja, isto tem que haver aqui uma integração, porque se não houver integração, as pessoas vão visitar o quê? Vão visitar ingleses e franceses e chineses? Não, ou seja, vão visitar porque veem lá os costumes. Veem lá a senhora que está à janela, com a roupinha lá ao penduro, com a pessoa que vende o peixe com o canastro. Ou seja, isto é que é turismo. Não é turismo. E as fachadas reabilitadas. Agora, não pode existir assim, ora bem, eu sou um empresário, pego nestas habitações que têm um potencial para fazer um hostel ou fazer alojamento local e indemnizo, pressiono, até provavelmente os pais viveram lá já há 50 ou 60 anos, tenho um filho que também lá vive e agora o filho tem que ir porque não é nenhum turista, porque se fosse turista tinha acesso. Ora, isto é preciso tratar de uma forma mais, eu diria, mais municipal, e agora não podemos chutar para os governos, como eventualmente até alguns autarcas vão dizendo. Não, essas questões têm que ser tratadas municipalmente, porque quem tem uma gestão de proximidade são os municípios. Os municípios têm que fazer um trabalho, digamos, de habitação e situação social e de garantir, mas aqui há este nicho de habitação, ela tem que continuar, tem que manter e até mais, eu tenho que criar aqui uma dinâmica de promoção para que as pessoas do bairro, as pessoas daquele lugar, possam estar aqui durante muitos anos, até de gerações para gerações, para que garantir que aquela ilhazinha, para aquele fontanário, para aquela pracetazinha, para aquelas arcadas, se mantenham vivas e não sejam transformadas em investidores que vêm de outros países, ou até de próprios países, e transformam aquilo em digamos, uma descaracterização. Uma descaracterização em termos, porque nós hoje vivemos temos um foco enorme de turismo, e ainda bem que nós vivemos, que é uma receita astronómica que nós temos, mas é possível conciliar estas duas coisas, é possível conciliar. Nós já fizemos muito no turismo, desde o aeroporto de Pedras Rubas, desde as acessibilidades, desde as vias, desde o metro, desde as estações, já fizemos muito. E o turismo está, eu quase que até lhe diria que agora já caminha pelo próprio. Já demos as canas, agora já pode pescar porque tem um caminho. Agora, há uma outra parte que nós temos de tratar, que são dos habitantes, ou seja, os moradores. Muito rapidamente, Manuel António Ribeiro. Em resumo, há um grande desafio que os municípios têm que resolver. É lógico que ninguém passa pela cabeça, eu não passo pela cabeça, saber que há alguém que está a viver numa casa há 20 ou 30 anos e que sai porque há um interesse imobiliário em adquirir aquele apartamento ou aquele piso ou o próprio edifício para que a pessoa saia por um interesse imobiliário. Eu espero que assim não aconteça. Muito bem. Manuel António Ribeiro, passamos para o tema da política internacional, que é também o nosso último tema, e falamos da cimeira Trump-Kim. Helena, eu acho que esta cimeira... E também analisamos aqui que o Trump não assinou o acordo final da cimeira do G7. Nada que... Aliás, há uma imagem nas redes sociais em que a chanceler alemã está em cima de uma mesa a olhar com uma cara de quem não era muito amiga para Trump, quase parecia porque não ter assinado o documento. E depois, que não só assinou, depois usa o tweet para poder dizer o que lhe vai na alma e eu costumo comparar, entre aspas, uma figura que agora está em alta pelos aspectos negativos no mundo do desporto em Portugal, que sempre que precisa de ter algum momento de notoriedade usam as redes sociais. Ora, eu acho que um presidente dos Estados Unidos, que é uma das maiores potências do mundo, está-se a tornar não aquela
aquele país que devia seguir ou orientar outros países com outros, digamos, com outras culturas para um caminho mais adequado, mais ponderado, com mais bom senso, com mais diálogo. Não, estamos a ver o contrário. A Cimeira, e agora respondendo à questão que me colocou... Foi de facto um momento histórico. Eu acho que vai ser um momento histórico só por ele acontecer fisicamente, porque, convenhamos, Trump, o que é que tem de mérito nisto? Não tem nenhum. Porque o mérito é das duas Coreias. Ponto final. As duas Coreias é que têm de facto este mérito. E felizmente ainda bem que acontece. Aliás, este líder da Coreia do Norte difere muito dos seus antecessores, desde o seu avô como o seu pai, que tinha uma visão muito virada para si próprio. Agora, é óbvio que com esta cimeira vai dar uma promoção para que, e este é o grande desafio, é dar uma promoção para que as duas Coreias se entendam e de uma vez por todas se relacionem geográfica, política e socialmente. Muito bem. Manuel António Ribeiro, terminamos então o Espaço Opinião hoje. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Deus. Foram então estes os temas hoje no Espaço Opinião com Manuel António Ribeiro. Eu regresso amanhã.